Olá, ouvintes! Aqui é Luiz Campos e eu estou com o Ronald Perrone e Oswaldo Neto para mais um Cine Poeira. E no programa de hoje, Força Sinistra, de Tobe Hooper, protagonizado por Steve Railsback, Peter Firth e Matilda May. Filme de 85, produzido pela Cannon Pictures, ou Cannon Inc. Eu não lembro exatamente agora como a Cannon se chamava. Oswaldo, como é que a Cannon se chamava nessa época? Cannon Filmes. Cannon Filmes, muito obrigado. Eu queria começar perguntando para vocês como vocês souberam desse filme, aquela coisa que eu sempre pergunto, né? Quando vocês assistiram pela primeira vez? O Life Force é um daqueles filmes. Eu meio que fiquei sabendo da existência dele já na minha adolescência, quando eu estava começando a gostar ainda mais, né, de filmes de terror, né? Depois de ter visto também o Massacre da Serra Elétrica, né, Tobe Hooper. Mas foi um filme que levou muito tempo para eu poder assistir. Foi um filme que eu assisti, acho que uns 15 anos depois, através do DVD mesmo. E, nossa, foi um baita impacto, né? É um filme muito especial, como a gente vai conversar aqui um pouquinho mais na frente. E, obviamente, né, entre a garotada, né, vamos dizer assim, né? É o famoso filme da vampira peladona do espaço. O filme da vampira peladona no espaço. O filme podia ser esse título, inclusive. E você, Ronald? É engraçado porque a minha experiência com esse filme é basicamente igual a do Oswaldo, né? Desde muito cedo a gente já via na internet fotos da Matilda May do jeito que veio ao mundo, né? Com cenas desse filme. Que era uma coisa que marcou antes mesmo de ver o filme em si. Mas foi basicamente a mesma coisa, eu já sabia da existência, já estava acompanhando, estava assistindo um pouco os filmes do Tobe Hooper, mas esse filme especialmente eu demorei para ver, fui ver acho que uns 10 anos atrás, já no DVD, e o impacto foi o mesmo também. É um filme que tem uma imaginação muito forte, né, no conceito, nos cenários, efeitos especiais, na trama, e como a aventura e o horror se desenvolve. É incrível, um senso de devastação, assim, de proporções apocalípticas, né? Como que ele desenvolve isso com tão pouco. Foi um filmaço, é um dos meus filmes favoritos de ficção científica. Esse é um filme que eu assisti há 2 anos atrás, porque, como quem ouve aqui já sabe, eu não sou o maior conhecedor, o maior fã do cinema de horror. Hoje em dia eu gosto bastante, mas eu não cresci gostando de cinema de horror, então eu fiquei com muitas pendências, né? E uns anos atrás eu decidi pegar alguns filmes do Tobe Hooper pra assistir. Aí peguei Massacre da Serra Elétrica, 1 e 2, peguei o Eaten Alive, e inclusive peguei o Life Force. E, meu irmão, primeiramente, que diretor maravilhoso que é o Tobe Hooper, mas a gente já vai falar um pouco mais dele daqui a pouco. E segundo, que filme inacreditável! Ele tem parte de ficção científica, inclusive remete um pouco, né, uma ficção científica ali B dos anos 50 e tudo mais, né? Ele também tem uma pegada de horror que também remete a velho filme de horror, coisa da Hammer mesmo. O filme se passa na Inglaterra, né, que ajuda a dar essa ambientação. Mas ele é diferente, especialmente na maneira como a história ela vai se desenvolvendo, do que era feito anteriormente e do que veio a ser feito, enfim. Eu acho que o que eu quero dizer é que, embora algumas referências estéticas, etc e tal, estejam meio que claras, assim, o que o Tobe Hooper estava pensando, o resultado final é uma coisa como talvez ninguém jamais tenha feito, ouso dizer. É um tipo de híbrido de sci-fi com horror que funciona muitíssimo bem, na minha opinião. Ele consegue fazer o espectador, né, acompanhar o desenrolar da história. E mesmo nos momentos do filme parte, digamos assim, pro over, para um lado mais exagerado, você acha aquilo tudo coeso. É impressionante. É um filme muito bem dirigido. Mas eu acho que assim, a principal diferenciação dele, que torna ele único, é justamente a parte, digamos, sexual da coisa, né? Porque ele trabalha com um imaginário muito forte de ficção científica, tanto da ficção clássica,
mas com visual e efeitos especiais já dos anos 80. Tem hora que remete um pouco a Alien, até pela presença do Dan O'Bannon, que é um dos roteiristas. Mas também, sei lá, Star Wars e tal, uma coisa de visual, né? Mas tem essa presença feminina, né, nua, durante boa parte do filme, que remete a uma coisa mais sexual, erótica, que eu acho que tira ele do lugar comum, não é isso? Absolutamente nada no que se refere à presença de Matilda May nesse filme é lugar comum, é medíocre, enfim. E uma coisa que a gente também pode reparar, né? É que a nave alienígena é meio fálica, né? Vocês acham que essa nave ela seria uma representação de como se sentia o público na hora de assistir ao filme? Esse Luizeira. Olha, eu acho que esse filme é aquilo o Carlão falava um negócio que era assim, esse é o tipo de filme que faz dar cãibra na munheca. Eu acho que se eu tivesse 11 anos quando eu assistir esse filme ia ser complicado. Você ia assistir com a mão ocupada, né? Na época, eu nem sabia o que era punheta, cara. Talvez seja... Nos meus 11 anos eu ainda não tinha partido pra essa, não. Mas talvez fosse o filme que fizesse você descobrir isso, não? Atividade. Nossa. Mas enfim, vamos falar um pouco da história do filme. Quem pode dar sinopse? Você pode fazer isso pra gente, mano? Força Sinistra começa já começa quente, né? O filme não enrola muito, né, para mostrar as coisas. Então o filme já começa com uma missão espacial feita pelo governo americano e inglês para investigar o cometa Halley, que já seria fascinante por si só, né? A ideia de uma nave se aproximar do famoso cometa, que aliás ele passou em 1986 e a próxima vez que ele vai passar vai ser só na década de 60 desse novo milênio. Mas a missão acaba se revelando, né, com uma descoberta ainda mais extraordinária, que é uma imensa nave alienígena contendo criaturas ressecadas que parecem grandes morcegos, uma estrutura nunca vista antes em termos de, sei lá, foguetes da NASA. Uma nave realmente especial. Mas também encontra 3 corpos humanos em perfeito estado, e inclusive um desses corpos é da Matilda May, né? Então põe perfeito nisso. E a rapaziada da missão coleta esses corpos, leva para sua nave e, bom, a gente já sabe que vai dar merda, né? E aí, no fim das contas, esses seres encontrados vão parar na Terra e descobre-se que eles são vampiros alienígenas, que liderados pela vampira espacial, né, Matilda May, querem drenar a força vital da humanidade. E as pessoas drenadas continuam esse ciclo, né, drenando cada vez mais pessoas, quase como zumbis, meio vampiros, e até que drene a força do planeta todo, de todas as pessoas. E aí cabe ao coronel Tom Coulson, que é o Steve Railsback, um dos líderes da missão espacial e único sobrevivente dessa missão também, se juntar ao coronel britânico Colin Kane, que é vivido pelo Peter Firth, para tentar salvar a humanidade dos vampiros espaciais. E uma coisa que eu acho muito legal nesse filme é como a trama ela vai se desacortinando gradativamente, né? Esse roteiro foi escrito por Dan O'Bannon e Don Jacoby. Para mim é mais um, né, dos acertos do filme, né? Dan O'Bannon, que ele é famoso pelo filme do Alien, né? Como vocês já mencionaram. Ele também viria a dirigir, né? Acho que é o Retorno dos Mortos-Vivos, né, nos anos 80. É uma figura que sempre marcou sua presença ali no cinema fantástico, né? Vale lembrar também que o filme é baseado em um livro do escritor Colin Wilson, que é Space Vampires, né? Que seria o título original do filme, né? Acabou sendo mudado para Life Force, né? O Dan O'Bannon e o Don Jacob, eles adaptaram esse romance, né, o Space Vampires, escrito por Colin Wilson, que é uma literatura, se não me engano, inclusive de inspiração no H.P. Lovecraft. Parece que tem até uma trilogia de livros que lidam meio que com essa temática. Cabe dizer que ele não ficou feliz com o trabalho do Dan O'Bannon e do Dan Jacob e do Toby Hooper acima de tudo, né? Eu acredito, né, talvez, né, que tem cara assim da literatura, né, que fica frustrado quando vê algo que ele escreveu, né, sendo adaptado para algo
digamos assim, de larga escala. Mas não acredito que, digamos assim, o final do livro seja tão tipo porrada de bomba como do filme, né? Mas aparentemente, de maneira geral, ninguém. Fora a gente hoje em dia acha maravilhoso, mas na época ninguém deu muita bola pro filme do Toby Hooper, né? O filme fracassou nas bilheterias, a crítica não gostou, não é mesmo? O Toby Hooper estava com prestígio na época, né? Na verdade, ele vinha além do sucesso todo do nome dele ligado ao Massacre da Serra Elétrica, né? Um filme independente que foi muito bem nas bilheterias. Ele, no início dos anos 80, foi contratado pelo Spielberg para fazer o Poltergeist, né? Então ele estava com o nome em alta. E aí o pessoal da Canon estava proposto aí a liberar dinheiro para essa produção, né? Na verdade, eles estavam com essa ideia de fazer filmes com mais orçamento já tinha um tempo. Tanto que eles fizeram alguns outros com orçamentos bem gordos. Esse aí foi um dos primeiros. Só que o filme fracassou, né? Então, na verdade, a Canon, ela fez um contrato com o Toby Hooper para 3 filmes, né? E ela fez esses 3 filmes com ele em cerca de 2 anos. Foi assim, lançado em cerca de 2 anos, né? Esse filme o Life Force foi filmado em 84, né? Lançado em 85. Depois tivemos Invasores de Marte, né? Que é um remake do filme de sci-fi dos anos 50, muito famoso, que também foi um fracasso de bilheteria. E fechando com o Massacre da Serra Elétrica 2, né? Que também não foi muito bem das pernas na bilheteria, mas é um filme que, pelo que dizem, né? Pelo menos faturou um pouco mais do que esses dois, né? Ou seja, Toby Hooper tem aí uma trilogia de fracassos financiadas pela Canon, né? Embora os Ainda bem três que, sejam muito ainda bem bons, né? que, ainda bem que hoje, né, os filmes estão sendo vistos pelo que eles são, né? Exato, hoje eles estão ganhando os seus fãs. Os filmes são ótimos, os três. E eu ainda não assisti o Invasores de Marte, mas tanto o Life Force, o Força Sinistra, enfim, né? Quanto o Massacre da Serra Elétrica 2, eu concordo com vocês, eu acho dois filmes perfeitos, assim. Uma coisa que me fez lembrar aqui, né, nessa semana que passou, eu e o pessoal do programa teve a oportunidade de entrevistar o Rodrigo Aragão no programa da gente. E uma coisa que ele falou, eu posso concordar totalmente, né? Que ele diz que esse parâmetro de você usar a bilheteria para definir o sucesso de um filme tá em outra era, né? Devia ser descartado. Bom, pelo esse parâmetro, 50 Tons de Cinza, por exemplo, é um filme infinitamente superior a esse, né? Porque, por exemplo, ele falou, né, digamos assim, A Noite do Chupacabras foi um filme que nem está no cinema entrou. Mas se você for ver no YouTube, né, por um piloto ilegal, né, que fizeram do filme, ele disse que tem link que passa de 1 milhão de visualizações. E aí? Se isso não é sucesso, o que é? Não, definitivamente, assim, eu não. Já que você caiu nessa questão, eu não considero sucesso comercial como parâmetro de qualidade, a não ser Pois que já. você seja um profissional de marketing tentando entender, né, os gostos do público, etc e tal. Aí eu entendo você considerar isso a sério. Mas partindo para um aspecto mais crítico, assim, a quantidade de discos, de música, ou obras literárias, ou cinematográficas, enfim, que fracassaram, às vezes retumbantemente, né? Não sei se retumbantemente existe, mas em comparação a umas tranqueiras que recuperaram 10 vezes assim, o dinheiro que foi investido, né? Isso acontece o tempo todo. Eu citei aqui, por exemplo, 50 Tons de Cinza. Eu não consegui ver aquele filme inteiro, mas o filme deu muito dinheiro e gerou uma adaptação para cada livro da trilogia. Crepúsculo, que eu admito, eu não vi, mas não me parece ser um grande filme. Foi um tremendo sucesso. Poxa, gente, o filme da Liga da Justiça, que foi um filme que é considerado um fracasso pelas ambições da Warner, ele conseguiu recuperar o dinheiro dele e não lucrar, fez o dobro, sabe quanto que custou. E não é um bom filme. Aí você pega um filme como, por exemplo, O Nevoeiro, de 2009, do Darabont. Eu acho um dos melhores filmes da década passada, ou da década retrasada, enfim, já estamos agora em 2020. E é um filme que fracassou nas bilheterias. E quantas vezes isso não acontece? O filme do. Outro dia assisti também outro filme que fracassou nas bilheterias, Vivendo no Limite, do Scorsese. Foi um filme que fracassou nas bilheterias e ainda foi esnobado no Oscar. Alguém vai dizer que aquilo não é um dos grandes filmes dos anos 90? Uma pessoa séria? Aí vai do gosto de cada um, né? Mas é óbvio que
sucesso comercial não quer dizer que tenha sucesso artístico, né? Esse é um filme que eu admito, eu não conheci o elenco dele. Eu sei que o Steve Railsback, ele tem uma carreira, o Oswaldo pode falar isso, né, com mais propriedade, né? No cinema de baixo orçamento, especialmente dos anos 90 pra cá, né? Ele nunca foi um astro, mas é um ator que já trabalhou com vários diretores, né? Da cena mais alternativa de baixo orçamento americano. Mas eu admito, fora o Patrick Stewart, mentira, o Patrick Stewart, que tem uma participação pequena, mas importante no filme, eu não conhecia nenhum dos atores, mas eu gostei muito, além da Matilda May, né? Eu achei muito bom, por exemplo, tanto o Peter Firth quanto o Michael Gothard, assim como o Dr. Falada, que é o Peter Finlay. Não, Frank Finlay. Frank Finlay, isso. Eu acho que o trabalho deles é maravilhoso. Aliás, o Dr. Falada é uma das melhores coisas do filme. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o elenco do filme. Pô, aliás, uma coisa, uma opinião minha. O fato do filme também não ter astros me ajudou a entrar, sabe, bem na onda daquele filme. Não sei se eu teria a mesma imersão se tivesse pelo menos um nome mais conhecido pra mim no elenco. O que vocês acham disso? O filme, como eu tinha falado no começo do programa, né, parte do impacto do filme para mim é justamente que ele é um filme que entra naquela categoria, muito uma subcategoria, né, de filmes, né, onde a gente não tem, digamos assim, um protagonista ou protagonistas definidos. É uma história que a participação dos personagens cara de ser em cada momento importante do filme, né? Você fala que, por exemplo, o Patrick Stewart tem uma participação pequena no filme, mas o tempo de cena dele é maior do que da Matilda May, por incrível que pareça. Ela contando tudo, acho que aparece 7 minutos no filme, não é isso? Isso, exatamente. Mas é muito mais marcante, né? Lógico, né? Não preciso falar nada. Mas já você vê como os personagens e os atores, né, estão bem utilizados no filme, né? O Michael Gothard, por exemplo, é um ator que o pessoal que acompanha o cinema britânico, né, e especialmente o cinema de gênero britânico, né, dos anos 70, tu pode lembrar dele no Grite Outra Vez, que é um filme que teve uma reunião de Vincent Price, Peter Kidd e Christopher Lee, mesmo que os três não contracenem, né? Não contracenem com o outro durante o filme todo. E o Michael também ele tá no The Devils, do Ken Russell. Ele tem também um papel marcante naquele filme. E o Steve Railsback, nossa, Steve Railsback é uma figura que basta eu ver em qualquer coisa eu abro um sorriso, sabe? É como se fosse um velho amigo, né? Toda vez que a gente acaba esbarrando nele em alguma produção. É um cara que começou, né? Assim como o James Woods, né? O primeiro filme de ambos foi Os Visitantes, que é um filme de 72 de Elia Kazan, que foi o penúltimo filme desse diretor. É um filme de baixo orçamento, né? Tenso, um filme que vale a pena dar uma conferida. E também, passando pelos outros atores, né? O Frank Finlay, né? O Dr. Farada, ele também está maravilhoso no filme. Inclusive, tem uma foto de bastidores do High Force, onde ele mostra ele apagando as velhinhas. Ele fez aniversário durante a filmagem do filme. E também um outro ator britânico, né? Eu fiquei surpreso de ver agora na revisão. Eu tinha me esquecido quem estava no filme. É o Aubrey Morris, né? Como o ministro, o ministro lá da Inglaterra que aparece no filme. O ministro do interior, se não me engano. Uma coisa que eu reparei aqui é que o Michael Gothard, em 1981, também foi vilão de James Bond, no 007 Somente para os Seus Jogos. Que maravilha. A voz daquele homem, eu vou te contar, eu acho uma pena que ele não apareça mais no filme, porque a voz dele é maravilhosa. Ele lembra um pouco o Lee Marvin, né? Ele é mais aguadão que o Lee Marvin. Não, assim, não fisicamente, mas ele tem um nariz meio Lee Marvin, assim, e a voz dele é muito mais grossa do que aparenta. Então, me lembra um pouco o Lee Marvin. Aliás, desculpa, cabe um parêntese aqui. Michael Gothard inicialmente faria o papel do Kane, né, vivido pelo Peter Firth. Mas ele acabou que o Toby Hooper decidiu reescalar o papel e colocou, né, ele como o Dr.
Butowski, não é isso? Esqueci agora o nome do personagem. Bukowski. Bukowski. Mas é engraçado que o personagem dele sai de cena assim, sem mostrar, né? É uma dessas coisas que gera um pouco de confusão também na narrativa, que o personagem dele some. Sim, sim. Depois ele fala, o outro doutor lá fala que ele morreu, mas Sim. a gente não vê isso. Desculpa, só queria falar isso. O ator, aparentemente, ele ficou sentido com essa substituição, porque aparentemente ele sofreu de depressão na época. E ele levou meio mal para aquilo, assim, ele achou que tinha alguma coisa errada. Ele teria morrido, acho que 7 anos depois, inclusive por causa dessa depressão que ele já estava desenvolvendo nessa época. E os amigos dele teriam dito que, não que o filme tenha matado ele, mas esse tipo de coisa afetou ele. E eventualmente afetou, né, a saúde dele a ponto de ele, infelizmente, falecer, né? Os efeitos especiais do filme foram por John Dykstra, não é mesmo? E cabe dizer que a Canon, que não é conhecida, né, por trabalhar com grandes orçamentos e tal, assim, acertaram em mão cheia em financiarem a contratação desse sujeito, porque os mechatronics do filme, as maquetes, são simplesmente sensacionais. Você tem aquela cena em que um dos guardas ele tem a sua energia sugada por um dos vampiros, né? Vão fazer uma autópsia nele. E você vê ali, né, como se fosse o corpo dele, né, já todo ressecado. E ele levanta. A expressão de dor daquele Mechatron, eu sem sacanagem, você tem atores que não conseguem me passar a mesma emoção que aquele boneco naquela cena. Eu fiquei impressionado. E é a segunda vez que eu assisti esse filme, sabe? É uma das melhores coisas. Aquela cena é fabulosa. Um dos meus momentos favoritos do filme é essa aí. Todas as cenas que envolvem esses mechatronics, esses robôs, né? São impressionantes. Me impressionam até hoje também. Muito mais do que efeitos de computação gráfica. E tem um detalhe, você pode achar isso aí depois procurando no Google, no IMDb, etc. Que os bonecos dos corpos ressecados também foram utilizados em A Múmia. Veja só, o filme de 99. E conseguiram reutilizar os bonecos. Eu só queria dizer que o pessoal, quem não tá ligando o nome de um Dix ao seu trabalho, além do Life Force, ele trabalhou com o Toby Hooper no Invasores de Marte, e anos depois ele faria o Homem-Aranha 1 e 2, do Sam Raimi, o X-Men First Class, primeira classe, do Matthew Vaughn, Hancock com Will Smith, Stuart Little, Batman Forever e Batman e Robin. Ou seja, John Dykstra é aquele cara bacana que você chama, mesmo que você esteja fazendo puta num cocô, pra polir o teu cocô, você chama esse cara aqui, né, irmão, né? Pelo menos bonitão teu filme vai ficar, né? Ele era ótimo. E aqui, dando uma sacada aqui, né, no IMDb do Aubrey Morris, né, aí você vê que ele fez não somente Life Force, né, mas como 2 filmes que são 2 petardos, assim, dos anos 70, né, Laranja Mecânica e O Homem de Palha. E também eu lembrei dele em Um Bordel de Sangue, que foi um dos filmes do Conto da Cripta, né? Que o plano disso era fazer um filme por ano, né? Mas findou que os 2 filmes não tiveram muito êxito, né? O êxito esperado. E ficou nisso aí, ficou em 2 filmes, com um terceiro que foi direto para vídeo. Mas ele é uma presença marcante no Bordel de Sangue, sim. O que dizer também das locações do filme, né? Um filme da Canon, filmado em Londres. O que vocês acharam da utilização da Inglaterra no lugar dos Estados Unidos para um filme de invasão alienígena? Eu admito que nesse ponto eu fiquei um pouco perplexo, porque eu tô acostumado já, né? De ver a NASA e, sei lá, né? Bom, você tem, no caso, tem um personagem que é um oficial americano, que é o Steven Raisberg. Mas fora isso, é um elenco majoritariamente britânico, né? O que vocês acharam isso? Vocês acharam que deu um pouco de frescor a uma coisa tão batida, ainda mais na época da Guerra Fria, que é da América salvando o mundo? Sim. É uma das características que faz esse filme ser único também, né? Porque essa mudança de cenário faz muito bem ao tipo de filme que ele é, né? Apesar de ter um americano ali como um dos protagonistas, você percebe a iconografia da cidade ali diferente do que você está acostumado. Você não vê a Estátua da Liberdade, ou, sei lá, Los Angeles, você vê aquele relógio, né? Como é que é o nome daquele relógio, né? Big Ben. É uma mudança de cenário que faz muito bem. Inclusive, remete muito acaba, de certa forma, remetendo muito ao horror britânico, ao horror que a Hammer fazia, a ficção científica que a Hammer fazia nos anos 50, 60. E vamos falar um pouquinho agora do Toby Hooper, né? O Toby Hooper, que ficou conhecido, o Massacre na Serra Elétrica, né?
Ele que gradativamente foi galgando, né, o seu espaço, né, no cenário do cinema de horror, né, ajudou a contribuir com a... Se não foi de fato o primeiro slasher, né, foi um dos primeiros slashers, né, já feitos, e certamente que um dos melhores. Entendo, inclusive, se for considerado o melhor para muitas pessoas, talvez seja mesmo. Não, eu fico meio que entre esse e o Halloween, né, do John Carpenter. E uma coisa que eu gosto muito desse filme é que esse filme, eu já tinha assistido alguns filmes anteriores do diretor, né, quando eu vi, e uma característica que eu percebi, que eu gosto de chamar carinhosamente, é aquele momento quando a porca torce o rabo. O filme começa de um jeito X, né, em que você conhece os personagens sem entender o que vai acontecer com eles, e gradativamente a coisa vai ficando mais feia, mais feia, mais feia, e quando chega assim lá para os seus últimos 20, 30 minutos de filme, a coisa tá tão já absurda, tá tão escancarada, a desgraça já tá tão assim, né, presente, né, que você sente que tá entrando assim, eu acho que eu já usei essa comparação antes, né, você consegue ver o pesadelo que os personagens estão passando. Ele talvez seja um dos diretores que melhor trabalhe essa ambientação dos seus filmes, para mim, que é uma coisa que falta muito no cinema de horror. E esse momento quando você fala assim que a porca torce de vez assim o rabo, né? O filme tem 116 minutos, né? 1h56, né? É com 1h20 que isso acontece. Eu fiz questão de me lembrar aqui desse ponto do filme, né? E praticamente temos aí mais de meia hora, né? De puro caos e destruição, né? É muito bom. E uma coisa que também, como acredito que foi o Ronald que falou isso, né? Um pouquinho atrás, como a atmosfera do filme também faz remeter ao horror britânico, né? Obviamente, o Hooper é um grande fã desse tipo de estilo. E também uma coisa que contribui muito é o filme ser praticamente um filme de estúdio, né? Tem algumas poucas cenas realmente externas, né? Mas até aquele final, a pós-apocalíptico, que a gente vê aquela Londres toda destruída ali, tudo é estúdio, né? Tudo ali foi construído para o filme, né? E tem muitos efeitos, né? Que, tipo, o chamado matte painting, né? Que o Ronald fala do Big Ben. Ali é um matte painting, né? Ali o Forced Perspective. E todo tipo assim, de efeito prático assim, que você pode imaginar tem empregado nessas cenas. Né? É muito bonito. Mas tudo muito bem feito, né? Tudo muito bem cuidado. Você percebe ali que os milhões que eles gastaram no filme foram bem gastos, né? Pode ver que esse filme custou o dobro do Poltergeist, mais do que o dobro, eu acho. Você vê como é que os caras da Canon estavam dispostos a gastar grana aí com esse filme. E uma coisa que eu notei nos créditos, né? Os helicópteros que vai acreditar o Ministério da Defesa, vejam só. Esse cara no helicóptero, não, o Ministério da Defesa da Inglaterra desenrolou. Pois é. Acho que o Life Force foi o primeiro filme de ficção científica dele, né? Tem uma mistura aí de horror também, mas ele se deu bem com brincando com essa coisa da ficção científica, né, com o imaginário de ficção científica. Esse final tem uma coisa do imaginário do horror, né, porque os vampiros maquiados e tal, os humanos drenados, eles acabam tendo atuam como verdadeiros zumbis, né, em cena. Você vê as cenas ali do cara dirigindo no meio da cidade, no caos, e o carro cercado, né, com os braços tentando pegar o motorista, e você vê como se fosse um filme de zumbi, era quase um filme do Jorge Romero ali no final. Mas com essa coisa mística, né, do Lovecraft aí, esse horror místico também junto. É muito foda, esse final é genial. São zumbis, na verdade, né? Porque de todo jeito, se eles conseguirem despertar e ter a energia, né? Sugar a força vital que dá título ao filme, né? Eles viram mortos-vivos, né? Exato, é igual, age igual. É o que acontece com o guarda lá do laboratório, né? E com... Eu já ia soltar, né? Que o do final também é um dos guardas do laboratório que conseguiu, né? Um dos vampiros conseguiu possuir, né? Um dos três, né? Dos três vampiros originais. Uma coisa que eu li é que esse filme, bom, o Toby Hooper ele teve basicamente liberdade total para fazer o que ele queria, né? Esse filme saiu basicamente do jeito que ele queria, com relação fora o corte que foi pro cinema originalmente. Eu sei que a trilha sonora do Henry Mancini, pessoal, da Bandeira Cor-de-Rosa, né? Das parcerias com o Blake Edwards, fez a trilha sonora desse filme, que é maravilhosa.
mas ela chegou a ser retocada pelo Robert Kamen e mais algumas outras pessoas quando foi pro cinema. E mais né, o filme acho que chegou a pouco mais de 1h50, né? Essa versão que a gente viu, né, de 1h56, já foi uma versão restaurada que foi lançada anos depois, né, pelo DVD. E, se eu não me engano, tem umas exceções nas cenas da nave, né, que eles cortaram, que depois voltou como flashback do filme, e não era a intenção original do Tobe Hooper. Fora isso, o filme saiu a cara, né, do que ele queria. Mas ele não parece ter ficado lá muito satisfeito com como o filme saiu, né, no fim das contas. Eu gostei daquele momento depois de como flashback, né? Se não fosse daquele jeito, ia ser, digamos assim, meia hora, 40 minutos do filme só no espaço. O filme tem uma narrativa meio confusa às vezes, né? Que as coisas vão se desdobrando e a gente vai sabendo como as coisas vão acontecendo. O que aconteceu lá atrás não fica muito claro, né? Eu acho legal essa forma como eles montaram aí com esses flashbacks. Mesmo assim, a coisa fica confusa de qualquer forma em alguns momentos. A gente não sabe exatamente como que esses vampiros agem e suga dali, drena de lá, e a gente não sabe exatamente como está acontecendo as coisas, até chegar no final a gente entender realmente o que está rolando, né? Inclusive, né, parece que teve um momento que tá lá, que tem uma outra personagem, né, que no caso a vampira entra na pele dela. Isso. Me pareceu como se fosse uma substituição, porque a Matilda também não estava disponível, coisa assim. Pois é, fica uma coisa meio estranha, porque em determinado momento a Matilda May, a personagem dela, assume outras formas, né? Não só de outras mulheres, mas também de homens, como o Patrick Stewart. Inclusive, que rola um beijaço, né, do Patrick Stewart com o Steve Rosebeck. Que é um dos momentos mais memoráveis do filme. Mas é isso, vira uma confusão narrativa ali em determinado momento que vai se amarrar, mas mesmo com essa confusão, em nenhum momento o filme perde a fascinação. As imagens que o Tobe Hooper vai criando em determinados momentos. E bom, nós temos um dos momentos mais marcantes de todos, que é a Matilda May andando pelo cenário ali, que é uma espécie de NASA britânica. É o Centro de Investigação Especial. Exato. Nua, né? E com os guardas todos olhando assim, estupefato. Aquela mulher, pelo amor de Deus, sensacional, né? Cara, é porque nem eles estavam sabendo que existia uma criatura, uma provável criatura do outro espaço que estivesse nua ali. Então, até se fosse, a gente, obviamente, né, tem aquele espetáculo lá de mulher, mas você vê que o espanto é o mesmo até pros caras, né? Sim, Porra, sim. ele tá fazendo aqui. Aí tem uma cena que eles avisam, e o cara a gente só vê a reação do cara que tá ouvindo o aviso, né? Fala assim, mas peraí, você tá falando que tem uma mulher nua aqui? Não sei o quê. Eles não acreditam, né? Cara, assim, notoriamente ele é o melhor efeito especial do filme, né? Eu digo que nos perdoe. Mas o que me impressiona é que aparentemente, bom, foi muito difícil selecionar alguém para esse papel. Nenhuma atriz queria fazer um filme que fosse ficar pelada, né? Em 99% das cenas que fosse participar do filme. Ela foi a única que topou. Ela tinha 19 anos de idade quando esse filme foi feito. Ela não sabia falar inglês. Ela é francesa. Ela é francesa, ela teve que memorizar foneticamente as poucas falas também, né, que ela tem no filme. E o resto ela aprendeu na Inglaterra mesmo, assim. Parece que foi o período, né, dessa imersão. Aliás, você que quer aprender inglês, né? Então passa 6 meses, né, trabalhando na Inglaterra, sacanagem. E aí que ela aprendeu, né, dominou o idioma. Mas aparentemente ela tava muito de boa. Eu tenho a impressão que, tipo, por mais. Vendo o filme eu pensei, meu, fudeu, cara. Ela ainda vai rolar um Me Too, né? Da Matilda May falando do Tobe Hooper e tal. Mas aparentemente não, foi muito tranquilo, assim, o pessoal foi muito cuidadoso com ela, né? Apesar de algumas exigências do Tobe Hooper com relação a como queria trabalhar, eles pediram pra tirar os pelos pubianos da atriz, pra deixar, né? Porque queria um efeito de, sei lá, pra deixar ela uma figura, acho que ainda mais etérea e tal. Porque eles queriam construir até bonecos de cera dela para usar naquelas cenas que ela tá deitada dentro do cristal, né, do caixão de cristal, para não ficar usando o corpo dela nu o tempo todo, fazer um boneco. Mas não, o Tobe Hooper falou, não, a gente precisa dela. E aparentemente ela aceitou de boa, e a presença dela no filme é muito forte, cara. Você vê na expressão do rosto dela, na atuação, se bem que a gente não consegue olhar muito pro rosto dela nessas cenas, né? Mas se você fizer um esforço e olhar pro rosto dela, você percebe que a atriz é muito forte a expressão, como ela tá.
Nossa, Não, tem vários momentos do filme, vamos deixar a brincadeira um pouco de lado agora, em que o rosto dela cobre o pano, né, das tomadas, né? Sim, Cobre, aquele cobre olhar, né? os panos, né? E aí a gente tem aí a força da atuação dela, né? Ela realmente, obviamente, você bate o olho e você vê que ela não é desse mundo, cara. Você vê que ela é Não, outra coisa, você é uma vê que ela não é presença humana. física muito forte. ele é o correspondente a cinema de gênero, pra você que é do cinema de arte, que está do cinema aqui. Você já viu aquele filme Morte em Veneza, do Visconti? Você se lembra desse filme? Sim, Então, aquele menino, um menino muito bonito, né, que o personagem do Dick Bogarts se apaixona, pensa numa versão feminina dele, de 19 aninhos, andando pelada. É isso aí, entende? Aquele ideal de beleza do personagem do Dick Bogarts transformado em mulher num filme de horror. É o que a gente vê o filme todo. E tem uma coisa que acaba, você viu que eu não falei. O Tony Hu pediu pra depilarem ela, pra dar um efeito no etéreo, uma coisa meio assim, né? Que ele queria pro filme. Só que foi a pior coisa que ele fez, porque depilar ela deixou ela ainda mais nua, né? Porque tornou o filme ainda mais difícil de ser vendido. Porque esse filme. Aliás, eu fico pensando como é que esse filme foi exibido em televisões ao redor do mundo. Esse filme deve ter um total de uns 1h20 de filme, né? E nenhuma cena deve aparecer a pobre da atriz, porque ela tá pelada o filme todo. Você tem a cena que ela tá descendo as escadas, por exemplo, que a sunga dá uma enganada aí, mas você vê que a menina não causou nada. Eles tiveram até que improvisar por causa desse decisão de jirico do Toby Hooper, né, de depilá-la. Ela teve que usar uma espécie de peruca, sabe, vaginal, entende? sim. Pra dar uma mascarada ali, pra ajudar a cobrir mesmo, porque ficou muito. Ele não. Notoriamente a pornografia dos anos 80 não tinha, né? Depilação, ele não estava contando com o efeito que aquilo fosse dar. Inclusive, o editor do filme, né, quando estava fazendo a montagem, ele disse: olha, a gente vai ter problema com a censura na Inglaterra com esse filme, dito e feito. Pois é, mas você vê que a presença da atriz nua nesse filme faz todo sentido pro conceito, assim, para alguns conceitos que ele pode querer abordar, né? Porque essa coisa talvez sobre a obsessão masculina com o corpo feminino, ou até uma dificuldade, né, de conter a excitação sexual, sei lá, uma coisa assim porque a sexualidade e o poder do feminino pra cima desse filme tá muito forte. É um filme que você tentar pensar, porque geralmente esses filmes todos de terror, por mais que possa parecer mais simplório, sempre serve com uma metáfora para alguma outra coisa, né? Esse é um filme que eu não sei o que raio, eu não consigo assim dizer, definir para vocês sobre o que esse filme se trata. Porque ao mesmo tempo que ele tem várias possibilidades de leitura, eu sinto que tentar dar um significado pro que todo mundo estava querendo dizer com esse filme vai botar você no hospital, assim. Pois é, não dá para definir muito bem o que ele quer. Você pode criar suas definições e tal, mas eu prefiro nem fechar muito a história toda. Eu prefiro ver essa personagem aí como algo central nesse filme. E a coisa dela, da nudez feminina, da força da presença dela nesse filme, e como os homens atraem, né? Ficam atraídos por essa força. É muito mais forte até do que você falar um filme de vampiro que drena a força da humanidade, mas é uma figura feminina, né? Nua. Então, é isso, cara. Mas a questão é que não só ela, mas esses vampiros espaciais, eles conseguem hipnotizar e seduzir suas vítimas. Isso se vê também com relação aos outros vampiros que aparecem, né? Inclusive o do guarda, né? Que desperta antes de se fazer uma autópsia nele. Ele seduz o médico que ia fazer a incisão nele. E você vê que assim, na história do vampirismo, do Drácula, do mito do vampiro, os vampiros sempre são figuras belas e tal. E nesse filme, em determinado momento, eles falam que as histórias de vampiros realmente são reais, são os vampiros são do espaço, eles já vieram pra Terra, e daí surgiu o mito do vampiro, é como se fosse isso. E faz todo sentido esses seres serem bonitos, né, lindos, né? Só que ela toma a forma da mulher perfeita pro personagem do Steve Raisback, né? Exatamente, a quem ele idealizou. Exato, ele idealizou a forma física dela. Pois é, né? Cada figura aí, cada um daqueles vampiros, né? Porque, na verdade, a forma humanoide que eles têm foi porque eles pegaram, assim como a habilidade deles de falar a língua
veio do contato com os astronautas, né? Cada um deles assumiu uma forma daquilo que aqueles astronautas ali pressupunham como é que se diz, né? O ideal. O que me leva a uma coisa muito curiosa, porque é uma mulher e 2 homens, e só tinha uma mulher no grupo. Ou aquela mulher no grupo ela estava pensando muito, ou então, rapaz, algum daqueles astronautas ali. Uma das minhas falas favoritas do filme, que é quando eles encontram aqueles corpos ali, vem a menina, um dos astronautas, vivido pelo Nicholas Ball, fala o seguinte: eu estou há 6 meses em órbita, pois eu digo que sim, ela é perfeita, sabe? E, basicamente, todo mundo que está nessa pandemia entende o sentimento desse homem. Assim. Todo mundo em órbita, eu sei, eu tô em órbita, tamo juntos, Nicholas Ball, é isso aí. Mas eu fiquei meio curioso com isso. Inclusive, embora essa questão em si não seja muito diretamente tocada, né? Em 2 ou 3 momentos do filme, a gente pode perceber que, tipo, os vampiros, eles não seduzem pessoas só do sexo oposto, né? Em algum momento ela assume uma forma de uma outra mulher no filme, né? Provavelmente ela também seduziu com seus poderes, né? Você tem uma mulher que foi drenada por ela, e até uns meninos já diziam que foram ali ver o que elas iam fazer, né? Porque foram os garotos que contataram a polícia depois que encontraram o corpo. E o próprio Doutor Falada, você percebe pelo sorrisinho do guarda aí, que ele tava na maldade, né? Ele tava querendo seduzir o médico, né? Enfim, se eu for criticar alguma coisa no filme, é que talvez, se ele tivesse indo ainda mais fundo nessa questão das taras humanas, sabe? O filme ficaria ainda mais fascinante do que eu já acho que ele é. Porque uma coisa que me impressiona, e esse vídeo, desculpa, eu entrei aqui num fluxo, que esses elementos todos, você tem uma mulher que tá pelada o filme inteiro, vampiros espaciais, o filme tem tudo pra você cair na gargalhada, em teoria, né? Se alguém me conta sobre esse filme, eu digo, não, isso só pode ser uma porcaria de filme. Mas ele é filmado de forma assim tão séria, de forma tão comprometida, né? Pelos atores, pelo diretor, que o que poderia facilmente virar uma piada acaba virando um filme de horror. Na minha opinião, esse filme é tão à frente do seu tempo que a gente ainda tá no passado. Sabe qual é? Eu acho que esse filme tá à frente daqui. Então, em 2020, esse filme ainda tá à frente da gente. Assim. Esse filme é inacreditável. Não é à toa que ele fracassou na época, né? Porra, não tem qualquer época que esse filme ia fracassar, eu acho. De verdade. Então, inclusive, né, o Frankenstein, né, ele foi agraciado com uma homenagem, né, um prêmio pela Rainha Elizabeth, né, na época que a gente estava filmando o filme, né, e a rainha chegou para ele e perguntou: e aí, no que é que você está trabalhando, né? Ele teve que inventar alguma história porque ele teve vergonha, ele foi envergonhado de dizer que o filme que ele estava trabalhando seria Space Vampires. Você vai adorar a rainha. Tem uma mulher que tá pelada o filme todo, sabe qual é? Mas, sim, eu acredito. Tem beijo gay, você vai adorar. Esse tema que a gente está observando, né, que a gente está comentando aqui agora, é o que está contido no filme, né? Ele não é, digamos assim, escancarado, mas a gente está lá. Tá, né? totalmente. Eu nem acho que precisava ir mais a fundo, não. E obviamente, assim, se foi uma mulher e 2 homens, né? Porque, digamos, a tripulação, né, além das mulheres, tinha algum rapaz que gostava de rapazes também, né? E não tem mal nenhum nisso. Pois é. Não tem mal nenhum nisso. Torna o filme até mais interessante, né? Se você for para analisar, né? Sim, sim. O importante é ter a Matilda May. Porra, nossa, você tem isso, você tem o filme inteiro. Sim. Eu acho que eu podia ver um filme do Nolan com a Matilda May, com 20 anos de idade, pelada, que... Imagina a Inception, no lugar do DiCaprio é ela. Cara, é aquela coisa que a gente fez no programa que tinha o Nicolas Cage. Imagina um filme com... Qualquer filme que tem o Nicolas Cage é bom. Ou seja, qualquer filme que tenha a Matilda May pelada, isso é bom. Imagina um filme que tivesse Nicolas Cage e Matilda May. Seria a obra-prima do todos os tempos. Pô, nem acho que Leone ia ficar com inveja, né, cara? John Ford ia... Não teria diretor. O diretor que fizesse esse filme já automaticamente ocuparia a primeira posição dos melhores diretores de todo o tempo. Poxa, infelizmente, imagina Vampire's Kiss, né? E ela é a vampira. Pois é. Nem sei quem é o diretor, mas seria o melhor. Bom, gente, de 1 a 5 estrelas. Que nota vocês dão para Força Sinistra? Qual nota, Perrone? Eu vou dar 5 estrelas, porque esse filme para mim é uma obra-prima. Eu não sei se eu deixei isso claro aqui, mas esse filme é um dos melhores filmes de ficção que existe para mim. Tudo que envolve esse filme, a imaginação de como ele constrói o Toby Hooper
constrói a coisa visualmente, o épico de horror que ele é no final, todo o visual, e principalmente a Matilda May no filme andando pelada já é suficiente para ser uma obra-prima. Não só a Matilda May, né, mas a personagem, eu acho que ela tá muito bem caracterizada, né, no filme. Nossa, o trabalho de figurino dela é maravilhoso. O Oswaldo querendo se safar dessa. Oh, yeah! É um filme que normalmente eu não daria, digamos assim, as 5 estrelas, porque para mim parece que fica faltando algo, coisa e tal. Mas nem todo filme precisa ser perfeitinho para a gente considerar uma obra-prima. Então, reforço 5 estrelas também para mim. Eu tô com vocês. Esse filme pra mim também é 5 estrelas. Eu vou dizer uma coisa, na minha opinião, eu nem vi tantos filmes assim do Tobe Hooper, mas tem mais de um filme dele que eu consideraria 5 estrelas, assim. E esse é o tipo de filme que a força das imagens dele, assim, é tão marcante. A gente tá aqui falando, por exemplo, brincando muito sobre com relação à personagem da Matilda May, mas a competência com que ele consegue utilizar aquela personagem assim, em momento algum que ele cai no caricato. E em vários momentos o filme corre o risco disso acontecer e não acontece. O clima crescente de apocalipse que o filme vai tomando. É o tipo de filme que, cara, eu acho que só a Canon naquele momento pra arriscar uma loucura daquelas, assim. Se não é o melhor, é um dos melhores filmes que aquele estúdio já produziu. E talvez seja, sim, o melhor filme de Tobe Hooper. E é facilmente um dos melhores filmes já feitos. Vou dizer anos 80. É um dos melhores filmes já feitos. Sim, assim, me impressiona como o pessoal não chama esse filme de clássico, gente. Por favor. O pessoal chama tanta coisa dos anos 80 de clássico, mas um filmão desse não chama. Então eu mesmo vou começar ao top 5 Tobe Hooper. Eu vou começar do quinto pro primeiro. O meu quinto lugar vai ser o The Mangler, que é um filme meio subestimado do Tobe Hooper, mas eu acho sensacional esse filme. É um filme que me marcou muito na adolescência, para começar a gostar de filmes de terror. Em quarto lugar vai ser o Combustão Espontânea, filmaço com Brad Dourif. Em terceiro lugar, aí pode gerar uma certa polêmica, porque esse filme é considerado o melhor dele, mas para mim tem 2 à frente, que é o Massacre da Serra Elétrica, o primeiro. Para mim fica em terceiro. Em segundo lugar, vai a continuação, que é o Massacre da Serra Elétrica 2, que eu gosto mais ainda do que o primeiro. O Dennis Hopper fazendo duelo com o Leatherface de Serra Elétrica está num dos momentos mais fascinantes da história do cinema. Em primeiro lugar, esse filme que a gente comentou, que é o Força Sinistra, clássico, inigualável da ficção científica. Para mim, um dos melhores filmes que existe também. Olha, eu vou fazer o meu então. O meu ficou mais ou menos assim. Eu vou me arrepender, mas olha só. Eu vou fazer de trás pra frente. Em quinto lugar, eu vou colocar. Se eu pudesse, eu colocava 2 de quinto, francamente. Mas eu vou fazer então com uma menção honrosa pro outro. Porque eu só assisti 6 filmes do homem, mas eu adoro absolutamente todos que eu vi. Eu vou colocar em quinto o Pague para Entrar, Reze para Sair. Que eu acho um filme muito bacana. Ele é um filme que ele demora um pouquinho pra engrenar, mas eu gosto divertido. E quando a porca torce o rabo, o filme, nossa, cresce assim, vai lá em cima, eu acho maravilhoso. Eu vou colocar aqui, porque aqui pra mim já é muito difícil, assim, olha só. Daqui por diante é tudo praticamente obra-prima. Em quarto lugar eu vou colocar o Massacre da Serra Elétrica 2, que é um filme genial, né? Praticamente perfeito. Em terceiro lugar eu vou colocar o Poltergeist, porque muito se discute sobre esse filme. Esse filme na verdade é do Spielberg, só tem o nome do Tobe Hooper ali, mas eu já vi depoimentos negando isso, que o Tobe Hooper não. Ele trabalhou pro Spielberg, mas assim, eram decisões criativas dele sim, Não, etc. o Hooper é o diretor, cara, foda-se. É o Hooper que é o diretor. Então eu vou colocar o Poltergeist em terceiro lugar. Em segundo, eu vou colocar o Massacre da Serra Elétrica. E em primeiro, Força Sinistra. Uhul! Pronto. Vamos agora pro meu. Quinto lugar, Os Vampiros de Salem. Mesmo sendo telefilme, eu acho um filme onde ele alcançou um excelente resultado. O Salem Slot, né, Os Vampiros de Salem, a minissérie de 79, é muito bom. Em quarto, Massacre da Serra Elétrica 2, né, outro apertado que ele fez para Ken, né, maravilhoso, divertidaço, eu gosto muito desse filme. Em terceiro, eu vou de Eating Alive, fabuloso, um filme que ele também tem um uso foda das cores, né, assim como acontece no Life Force. É um filme que ele fez antes dos Vampiros de Salem. Em segundo lugar, Força Sinistra.
E em primeirão, o Massacre da Serra Elétrica. Menção honrosa, então, para o segmento AI, do Trilogia do Terror, estrelado pelo Mark Hamill. Muito Eu bem. pensei em colocar para quinto lugar o Item Alive. Eu também acho isso maravilhoso. Assim. Eu tenho uma confissão a fazer. Eu nunca vi Item Alive. Rapaz, olha, você não vai se arrepender. Eu sei. Eu já comecei a ver umas 2 vezes, mas sempre por algum motivo eu parei e nunca retomei. Eu tenho que fazer isso. Tu tem a caixa da Obras-Primas? Não tenho. Tá lá. O filme tá lá. Vou pegar. Uma hora eu vou pegar. Em qualquer outro dia, talvez eu colocasse ele no lugar do Pague para Entrar. Hoje eu decidi colocar. O The Bang eu acho muito bacana também. É um filme que eu vi na época VHS e disse, meu irmão, por que o pessoal tá com frescura com esse filme? É muito divertido, cara. Pelo amor de Deus. Eu sempre me envolvi com pessoas ligadas ao terror que falam mal desse filme. Eu não sei porquê. Pessoas assim, que são mais ligadas a terror, geralmente não gostam desse filme. E eu nunca entendi porquê. Eu sempre adorei. Foi um desses filmes que me marcou muito na adolescência, quando eu comecei a descobrir mais filmes de terror e saí um pouco dos Van Damme e Stallones aí. Comecei a me interessar por terror. Foi um dos primeiros que eu vi e achei fantástico. Foi um dos primeiros filmes que eu vi com Robert Englund. Eu me diverti muito mais por ele nesse filme do que ele fazendo Freddy Krueger. Pois é, foi um dos primeiros que eu vi também. Eu acho que eu vi The Mangler antes de ver os A Hora do Pesadelo. Enfim, Tobe Hooper foi um diretor fabuloso, que tem vários filmes sensacionais. Você aí que por acaso só viu Massacre na Serra Elétrica, ou assim como eu também, né, tá chegando, viu que ainda tá, né, fazendo o seu dever de casa com relação ao cinema de horror. Pode ir no cara que tem muita coisa boa. Eu mesmo não assisti muita coisa, mas os 6 filmes que eu vi dele são 6 dos melhores filmes de horror que eu já vi. O cara... E ele também é um dos diretores que participou da série Masters of Horror, né? São 2 episódios que muita gente, digamos assim, ficou com o pé atrás, né? O pessoal torceu o rosto para eles, mas acho esquisitos e interessantes o suficiente para serem assistidos. Sim, eu gosto bastante dos episódios dele também. E ele faz parte de uma trinca, né, de diretores que surgiram mais ou menos no mesmo período aí, e formado aí pelo John Carpenter e o Wes Craven, que forma uma trinca de ouro aí do terror americano, que vale a pena fazer maratonas. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Querido ouvinte, esse é o último programa desta temporada do Cine Poeira. Vamos tirar um breve momento para descanso, para repensar sobre nossas vidas, para refletir sobre a realidade, para refletir sobre o que causa mais horror, o cinema ou a realidade. E também para assistir filmes e pensar coisas bacanas, né, para futuras edições do Cine Poeira. Então, se você quiser entrar em contato com a gente, temos nosso e-mail, que é o cinepoeirapodcast@gmail.com. Pode falar com a gente no Instagram, pelo @cinepoeirapodcast. Pode falar com a gente pela nossa página no Facebook. Enfim, quem quiser escutar os programas anteriores, só ir na nossa conta no Anchor, só ir no Spotify, só ir no Apple Podcasts, Google Podcasts, no seu agregador de podcasts favorito. A gente com certeza vai estar lá. Tá ok, pessoal? Isso aí, minha gente. Valeu. Muito obrigado pela companhia, né, e parceria aí de vocês que escutaram o programa durante esses poucos meses, né, que nós começamos a fazer o Cine Poeira, e que você compartilhou por seus amigos, para os colegas, e gente, né, que curte cinema igual a gente, né? É isso aí, a gente se vê na próxima temporada. Até.